acho que de viagem, né? Acho que com o Thiago, não sei. E o Marcelo chegou lá pra gente um belo dia e falou assim: peraí, mas eu fiz uma viagem de volta ao mundo de mochilão. A gente, o quê? Não. E então, temos como provar, temos várias fotos. Temos como provar, a gente vai ter. Nós somos, Marcelo, você vai ter que contar essa história pra gente, né? Como é que foi, assim, sem dinheiro, aplicando golpe em cada lugar, fugindo? Fala aí. Aplicar em mim o golpe. Muitas histórias. Muito. Mas como é que você teve essa ideia de dar a volta ao mundo? Como é que você se planejou? Eu sempre gostei muito de viajar, né, Fernanda? Então, mas assim, é aquela viagem que todo mundo faz. Vai do ponto A ao ponto B, fica uns dias e volta. Aí eu pensei, por que não fazer uma viagem para você conhecer o máximo de lugares possíveis em uma só viagem, né? Sem precisar de voltar para casa. E aí eu pensando sobre isso em 2019, eu falei, acho que eu vou planejar. Foi uma coisa assim, planejei por uns 2 meses e fui. Porque eu descobri que tem uma passagem aérea, aliás, várias empresas vendem passagens aéreas de volta ao mundo. Chama Around the World Ticket. E aí você compra ela. Aí eu vi que tava muito barato, assim. Eu fui pesquisar numa agência, tava no preço assim. Eu poderia voar, fazer uma viagem Brasil-Ásia, por exemplo, e volta. Era o mesmo preço do que eu pegar uma que circula. Ao redor do mundo. E com várias paradas, assim. Eu comprei uma, acho que com 4 ou 5 paradas que eu poderia fazer. E aí você paga $100 a mais, você pode mudar quantas vezes quiser. Quando você fala parada, para as pessoas entenderem, são países em determinados continentes que você pode, dali, ir ou voltar para algum outro país, é isso? Isso, exatamente. Então, eu tinha uma parada na Ásia, uma na Europa, África, América do Norte, Oceania. Então, nessas... Só pra saber, isso foi que ano? 2019. Foi um pouquinho antes do coronavírus. Parece que você tava adivinhando. Nossa, mas assim, no meio do caminho, parece que é uma coisa assim muito diferente, mas no meio do caminho, como eu fiquei em lugares econômicos, digamos, eu aproveitei de tudo. Deu pra ficar em lugares econômicos, lugares badalados, legais. Pela minha organização, deu pra fazer tudo isso. Mas assim, sempre de mochilão, gastando muito pouco, quase nunca despachando mala no avião, porque eu tava de mochila, então não precisava. Então, eu vi muita gente fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. E gente que estava na estrada há 5 anos, assim, verdadeiros nômades. Encontrei uma família, assim, britânica na Nova Zelândia, fazendo pai, mãe e 2 filhos pequenos, fazendo uma viagem de volta ao mundo. Eles estavam numa camper van na Nova Zelândia, fazendo. Então, assim... Camper van é aquele um motorhome, tipo trailer, né? E a gente vê em filme demais, Sessão da Tarde. Exatamente. Eu viajei, eu fiz um trecho num veículo, num motorhome também, porque é uma alternativa econômica, inclusive é uma dica muito boa, porque você pega em vez de você alugar diretamente na agência, você pega um veículo que a agência está precisando retornar para a cidade de base do veículo. Por exemplo, eu vou alugar um carro em Belo Horizonte para ir para São Paulo. Às vezes tem uma locadora que está precisando mandar o carro para São Paulo, eles até te pagam para você levar. Você vira motorista Você vira um motorista e aproveita a viagem. Como é que você descobriu isso? Usando a internet, mexendo, tudo. E eu vi em blogs de viagem, tudo antes de você chegar lá? Antes de eu chegar. Só que o meu único planejamento... muita gente fala que eu sou doido por causa disso, porque o meu único planejamento foi comprar passagem. Eu comprei a passagem, pronto, agora... E é claro, ter pelo menos o mínimo de dinheiro para poder viajar. Claro. Eu vendi um carro que eu tinha. E aí você reservou? Então, o meu Golf, eu consegui arrecadar, transformar em dólar nele, mais ou menos $15 mil. E foi o que eu gastei. Assim. Eu gastei um pouco mais, mas é porque eu tirei de reserva daqui mesmo, do Brasil e tal, coisa que eu já tinha. Mas assim, basicamente, a base foi isso. $15 mil para quanto tempo? 5 meses. Foram 5 meses viajando. Uau. Não teve nenhuma oportunidade de fazer grana lá fora, não? Tipo, algum trabalho, algum corre que tinha lá? Eu até pensei que eu poderia ter essa oportunidade, mas eu já trabalhava no jornal aqui no Brasil, mas eu trabalhava na Ásia, eu já morava lá. Eu estava terminando o meu ciclo e eu ia voltar pro Brasil. Eu falei, eu não vou voltar pro Brasil direto. Eu vou voltar fazendo essas paradas, assim, vou demorar meses para chegar no Brasil. Não sabia quanto tempo. Então eu avisei pro meu chefe que eu iria voltar pro Brasil e que eu ia demorar um tempo, que eu não precisava me dar trabalho. Tirei essas férias, como é que fala? Um período sabático, né, assim.
E ele, tudo bem e tal, mas se pintar alguma coisa, algum acontecimento num desses lugares que você estiver passando, você, por favor, nos avisa que você pode ser... correspondente. Pode ser escalado para trabalhar. Eu já trabalhava como correspondente. Você foi fazer... A primeira pergunta é: o que você estava fazendo na Ásia? Trabalhando? Eu estava trabalhando... Onde? Minha base era a Austrália, mas eu cobria toda a Ásia. Eu trabalhava no jornal e eu ficava em Sydney. Morei em Gold Coast também, na Austrália, mas tudo que ocorria Oceania, Ásia, Sudeste Asiático, eu fazia para eles. Então eu fiquei 4 anos, depois desse tempo eu voltei pro Brasil, né, aí pra trabalhar aqui. E aí eu avisei que eu estava voltando, mas eu queria voltar desta maneira. Todo mundo achou, ótimo, mas você não vai aguentar fazer muito tempo. Você vai chegar, vai ver os perrengues e vai querer pegar o voo direto pro Brasil. Mas não, eu fui parando. E perrengues aparecem. Então a gente... Nós vamos falar disso depois. Eu quero saber a sua rota. Você saiu da Austrália. Comecei na Austrália e fui pra Nova Zelândia. E aí, Fernanda, eu chegava nos países e eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar. Se eu gostasse, eu ia ficando. Até o dia que eu enjoar e ia embora. Se eu não gostasse, como tem lugar que eu não gostei muito, dava 3 dias, eu já pegava, ligava pra agência que marcou a minha passagem, olha, vê um voo mais rápido que tem pra eu ir embora. Você lembra assim de cara algum lugar que você falou assim, eu preciso fugir daqui o mais rápido possível? Sim, pelo caos que tava a Índia. Foi um lugar desse. Eu fui num momento muito conturbado, assim, lá, e não consegui aproveitar. É um lugar que eu quero voltar ainda, um dia pra conhecer com calma. E o Equador também. Eu cheguei no Equador no dia que o país estava fechando por causa Estava voltando já, Eu já estava voltando, foi o último país. Na verdade, era pra eu continuar pela América do Sul, mas eles fecharam o país. Então, eu era o único hóspede do hotel. Eles estavam evacuando todo mundo. Tava tendo uma crise política lá, os indígenas indo do interior em protesto para a capital Quito, um protesto bem violento, que teve mortes e tudo mais. Eu estava bem no centro de Quito, onde eles iam chegar. Então, eu consegui um voo de repatriação que o Brasil colocou para tirar os brasileiros lá de Quito, que estavam no Equador, para voltar pro Brasil. Então eu voltei nesse. Mas a minha ideia era ir até Guayaquil e depois Galápagos. E descendo. E depois voltar pro continente e descendo. Só que... Você não fez América do Sul, não consegui fazer por causa deste problema... Lá do Equador. Assim, mas já era bem no finalzinho da viagem, eu estava assim, contando moedinha já. Me conta aqui uma coisa. Essas 5 paradas foram onde? Então, Austrália. A Austrália, eu saí da Austrália, né? Na verdade, eu peguei um voo de Sydney para Christchurch. Esse eu comprei separadamente. Tá. Porque a minha viagem saía da Ásia mesmo. Ela começava em Nova Delhi. Tá. Na verdade, então até Nova Delhi eu fui comprando de companhia low cost, né? Mas foi super barato, assim. Mesmo comprando um pouco em cima da hora, eu consegui barato. E aí eu consegui nos lugares, assim, que eu mais gostei da viagem. Depois da Nova Zelândia, eu fui para Queenstown, no sul da Nova Zelândia, que é um lugar, assim, muito da hora, muito legal. E aí eu fui de lá, eu viajei a Nova Zelândia toda, fui pra Ilha Norte, da Ilha Sul pra Ilha Norte. De lá, fui pra Bali, na Indonésia. Aí Bali é um lugar que eu gostei, já tinha ido em Bali uma vez, uns anos antes, só que eu não tinha gostado tanto. Aí dessa vez eu gostei muito, fiquei lá um mês. Aí fui ficando, quase um mês, 25 dias eu gastei lá. Então, mas Bali e as ilhas em volta, né? Foi aonde eu tive meu primeiro perrengue, né? Na verdade, meu primeiro perrengue foi na Nova Zelândia, que eu quase fui preso. Eu cheguei a ser preso na entrada. Sério? Marcelo. Porque eles... Vamos lá, crise diplomática. Conta o seu perrengue aí. Porque quando em Christchurch teve uns atentados terroristas que mataram as pessoas nas mesquitas em março de 2019. E aí em junho eu voltei pra lá. Em março, eu fui pra lá como repórter, pra cobrir esses atentados. Então eu cheguei no dia, no aeroporto me identifiquei como imprensa, eles me deram um visto de trabalho e tal, assim como tinha jornais do mundo inteiro chegando. Aí quando eu voltei, eles acharam estranho eu estar voltando sem ser a trabalho. Eu falei, não, eu estou agora viajando, né? Sou um jovem mochileiro apenas, nada de imprensa. E aí eles começaram a fazer vários questionamentos, queriam saber. Aí eu falei, cadê sua passagem de volta? Eu falei, eu não tenho passagem de volta, porque eu vou continuar viajando. Eu não tenho passagem de volta para o Brasil agora. Eu tenho até os Estados Unidos, que é onde é a minha última parada programada.
E aí eles queriam checar tudo, olharam minha vida inteira. Aí nisso eu fiquei 5 horas preso mesmo, no aeroporto, numa sala, é sala para quem vai ser deportado. Ali poderia acabar a minha volta ao mundo. Você nem começou e já tava acabando. E aí consegui, me liberaram depois de ligarem pro Brasil, pesquisarem tudo, os meus empregadores e tal. E aí quando eu descobri, é só um vagabundo. Deixa seguir viagem. Só não sendo pedinte aqui na Nova Zelândia, pode entrar. E aí eu fiquei na Nova Zelândia uns 20 dias, que eu também não deu pra ficar mais porque é um país muito caro também. E aí Bali é muito barato, aí deu pra ficar muito tempo, assim, você não gasta nada, Bali é assim, absurdamente barato. E aí, em Bali eu sofri meu primeiro golpe mesmo, assim. Sério? Porque meu cartão foi clonado, eu não viajei com cartão de crédito. Meu Deus, então assim, foi uma aventura em cada... Não, mas o que aconteceu os meus em perrengues Bali? acabaram mais ou menos no início da viagem, assim, foi pra batizar mesmo. Pra que tudo que eu viesse a passar depois disso, eu pensasse, ok, eu já passei por coisa pior. Então, em Bali, os meus cartões foram... eu tinha 2 cartões de débito, um do banco e um de viagem. Eles foram clonados e limparam toda a minha conta. Opa! Meu Deus! Um belo dia eu fui pagar o hostel que eu estava, aí deu recusado. Eu falei, mas como assim? Eu fui olhar no celular, tinha centavos na minha conta. Aí eu contei com a ajuda de amigo meu da Austrália que enviou dinheiro. E pior, que o banco ia bloquear meu cartão, porque como estava clonado, ou seja, ia ficar sem nada. Sem nada. E sem acesso também. Sem acesso. Então, antes deles bloquearem, um amigo meu me emprestou um dinheiro, mandou um dinheiro, eu saquei esse dinheiro e aí bloquearam o meu cartão. O cartão da agência de turismo, a mesma coisa, o cartão de viagem, eles tiveram que bloquear, mas eles conseguiram me mandar um novo a tempo e aí eu continuei usando, mas assim, esse aí foi clonado 2 vezes. Numa ilha próxima, uma ilha muito pequena, chama Nusa Lebogan. Tem só um caixa eletrônico na cidade. Chama a ilha? Nusa Lebogan. Só tem um caixa lá. Aí tem uma ponte, assim, que só passa pedestre ou moto. Aí vai pra ilha de Nusa Senigan, que é do lado. E tem outro caixa eletrônico lá. Eu usei o caixa que estava clonado. Não só eu, mas todo mundo teve o cartão clonado lá. Então eles reembolsaram. Os bancos sabem disso, que lá já é um local... É uma quadrilha, né? Até de Jacarta, assim, eles... são milionários, assim, eles aplicam golpes milionários, dando esse golpe nos turistas, eles acabam virando ali uma quadrilha, assim, que a galera já sabe e não faz nada. E os bancos sabendo disso... Imaginando o pessoal ali do lado, outro bobo ali. Menino? Ô, Bruno, mas... vai. Imagina. Ô, Bruno, mas é assim mesmo. O pessoal fala, olha, não tira ali não, que ali ontem já teve em Bali, que é maior, ali já teve uma vítima lá. Vai no supermercado, porque lá ainda não teve. Pode ser que tenha. Que mas, loucura! Então, assim, você vai correndo risco de... E você não sabe, que é o caixa eletrônico perfeitinho, assim. É o golpe que eles criaram pra não levantar nenhuma suspeita. E os bancos sabem disso e vão reembolsando a galera. Vão reembolsando, eles sabem. E sabe que a política lá na Indonésia é difícil deles tentarem coibir isso. Já virou uma quadrilha muito forte lá. Você se sente contribuindo para o PIB local. Quase isso. Então, assim, eu preferia, às vezes, até sacar uma quantia maior quando eu conseguia, porque assim, nossa, agora deu certo, ninguém me roubou. Aí você vai gastando dinheiro e não, mas assim, guardando, porque você não sabe, né, aonde que você, principalmente eu que ficava em hostel lá, você não sabe aonde que você está entrando, com quem você está lidando. Então, todo cuidado é pouco. Então, de lá, eu fui para Ilhas Maldivas, defini na hora, eu abri o mapa, assim, que país que tá aqui perto que dá para eu ir. Pesquisava alguma companhia low cost que tinha voo barato para esse lugar e via os lugares. Uma amiga minha, jornalista até aqui de BH, Paula Takahashi, ela me indicou ir para Bali, para Maldivas. Falei, Paulo, mas primeiro que eu tô solteiro, Maldivas é para casar. E segundo que é destino de milionário. Ela falou, nada disso, vai para poder tirar esse estereótipo da sua cabeça das Ilhas Maldivas. Que é o que todo mundo tem, na verdade. Então tira o nosso estereótipo, porque a gente... E dá pra fazer uma viagem boa, muito boa. É mesmo? Barata e dá pra se divertir mesmo, estando sozinho, solteiro, ou só com amigos, não estando com sua namorada. Mas não precisa ser milionário. Não precisa, porque assim, a indústria do turismo vende Maldivas assim como um destino ultramilionário. Realmente tem uns hotéis de luxo, que dá até pra você ir, você fica 1-2 dias lá, conhece tudo, não é muito caro, mas tem os hotéis mais baratos lá também.
né? Eu fui para uma ilha chama Marrafuse, muito legal, assim, fica a mais ou menos 2 horas de barco público da capital, Mali. E é um hotel, assim, muito bom, muito confortável e é super barato. É numa ilha que só tem 3 ruas. É uma ilha local, é uma ilha de moradores lá. É praticamente uma cidade cinematográfica de uma Não novela das 6. Não é? É, quase isso. E aí, quando as pessoas que procuram esse hotel, é justamente que estão na mesma situação que eu estava. Mochilando, procurando uma coisa assim, mais em conta, que foge daquele... do que eles vendem, né? Daqueles hotéis exclusivos e tal. Uma baita curiosidade com relação a isso. Sempre quando fala assim, viajou de mochilão, eu fico pensando, vai ficar em cada lugar, tranqueira. Você chegou a pegar umas situações meio insalubres nessa sua aventura? Quando eu resolvi ir pra Índia, eu reservei um hostel em Nova Delhi, assim, peguei um bem ranqueado lá. Só que ele era bem ranqueado porque ele era novo. E eu não tinha essa maldade ainda. Então, quando eu cheguei lá, era um bairro bem distante do centro de Nova Delhi, que o taxista falou, você vai ficar aqui? Eu falei, e era um lugar que chão de terra, não tinha asfalto, era só terra, muita criança na rua, vaca, macaco, sabe, aqueles quadriciclos andando aqueles triciclos andando de um lado para o outro sem nenhum parâmetro de regra. Os tuk-tuk, sabe, atravessando a rua, andando em zigue-zague. Falei, que loucura isso aqui. Aí o hostel era no fundo de um prédio que estava em construção. Assim, então era quase que o cara entrou lá, abriu um hostel e tal, beleza? O Tô fazendo nada, arrumado, né? Tô aqui, esse prédio tá aqui abandonado. Vou dar uma ajeitada pra ganhar um dinheiro. As avaliações dos parentes. Tinham 2. Era ele e a esposa dele. Então era 100%. Mas assim, eu sou grato a ele porque como eu ainda estava com aquele problema do meu cartão clonado, sim, ele deixou fazer uma transferência do International Transferwise, assim, que demora alguns dias pra cair. Ele confiou em mim. Legal. Mas assim, era uma coisa muito barata. Era um hostel que, tipo, ia dar R$10. Era muito barato. Uau. E aí, mas aí eu não fiquei lá, eu no primeiro dia que eu saí e quando eu fui voltar, eu peguei um tuk-tuk pra voltar, o cara me deixou num lugar que eu achava que o GPS estava mandando, só que não era o prédio, era outro prédio. Era assim, e é como uma comunidade com várias ruas iguais, então eu fiquei perdida ali, fiquei 1 hora procurando o hostel pra voltar, porque os prédios são muito parecidos. E aí, isso já era quase madrugada, aí eu peguei, arrumei minhas coisas e saí, aí fui pra um hotel de verdade, perto do aeroporto, hotel mesmo. Então assim, são coisas que você vai passando, mas você vai descobrindo coisas também que você nunca ia imaginar. Por exemplo, eu passei, não fui em Singapura, né, mas eu fiz conexão lá no aeroporto de Singapura, que tem coisas que dá pra você ficar 2 dias fazendo conexão e sem cansar. Tem cinema, tem sala de jogos, tem teatro, tudo de graça pra você usar dentro do aeroporto, pra quem tem conexão. Tem piscina, tava muito calor, eu fui pra piscina do aeroporto. Gente! E aí, assim, ninguém imaginava que tinha piscina. Eu falei, eu já tenho uma conexão aqui de 10 horas, eu vou explorar esse aeroporto. Por que não, né? Aí me falaram, eu falei, tem uma piscina aqui e tal, mas pode, uma piscina... com bar e tal, obviamente você paga o que você vai consumir, mas você pode ficar lá na piscina, a piscina com vista pra pista do aeroporto, pro pátio. Que loucura! Beleza. Então fica a dica. Eu tô com uma pergunta aqui que eu tenho certeza que você vai querer que ele responda no próximo bloco, uma vez que também foi um questionamento que você levantou. O Amarílio Melgaço tá dizendo assim, para uma pessoa que não sabe nem o português direito. Sim. Seria mais difícil fazer esse tipo de viagem? Pois é, dificuldades com o idioma. No caso dele, são vários idiomas que ele precisa pelo menos flertar aí para poder se comunicar de uma maneira efetiva, eficiente. E aí, para quem tem dificuldade, tá afim de fazer um mochilaço, como é que fica esse rolê? Nós vamos saber disso. Para! No próximo bloco. Para! No segundo bloco. Mas antes eu quero falar para vocês, Aceleradores do Bem deste mês abraça a Marilinha Tavares. A jovem tem dores fortíssimas e quase não consegue andar. Já fez vários tratamentos e todos sem sucesso. Ela precisa muito da nossa ajuda para descobrir o diagnóstico e continuar o tratamento. Bora devolver os sonhos de vida da Marília? Colabore, envie o WhatsApp para a Roberta, que é a mãe da Marília, pelo 992 54 1304. 992
92 54 13 04. Conheça a história no vaquinha.com.br, busca por Ajude a Marilinha. E se você conhecer alguém que esteja precisando muito da nossa ajuda, envie um e-mail para aceleradores-do-bem@98fm.com.br. Aceleradores do Bem, mais próximos de um mundo melhor. Daqui a pouco tem mais. Radiocast 98. Iniciando mais um Aceleradores do Bem. Esse mês é diferente. Estou na casa de uma família que está à procura de saber qual é o diagnóstico da Marília. E para isso, ela precisa da nossa ajuda. E eu conto com vocês. Oi, meu nome é Marília, eu tenho 19 anos e há 6 anos eu luto para descobrir o que eu tenho, qual doença eu tenho que tem me causado dores terríveis. Eu acabei de passar 6 vezes no Hospital Mater Dei com tratamentos paliativos para dor e eu preciso de ajuda. Os remédios são muito caros, por exemplo, esse que eu estou usando agora, o Restiva, ele custa R$200 basicamente, eu tenho que trocar ele toda semana. Ele é um remédio para dor. A acessibilidade, que eu tive que mudar as portas de casa para poder passar com a cadeira, porque essa doença ela faz com que eu perca a força das pernas, às vezes a força das mãos. Eu ia agradecer muito se vocês pudessem ajudar de qualquer jeito. Tem como ajudar pelo Pix, pela vaquinha, tem como ajudar também compartilhando a história, pedindo ajuda para quem é próximo, doando, às vezes o Restiva, o remédio. Tem como ajudar de várias formas. Para quem quiser acompanhar a minha história, me segue no Instagram. Lá eu posto tudo que está acontecendo, tudo que eu estou pensando, como está o progresso dessas mudanças, para que eu estou usando as doações. E eu conto com vocês. Para participar do Aceleradores do Bem, basta mandar um e-mail aceleradores@98fm.com.br. Sobre a negociação pelos direitos de transmissão de 2022, se há alguma novidade? A gente está em negociação, Léo. A gente vem conversando com a Globo, a gente já recebeu uma proposta, a Globo já fez uma primeira proposta, a gente apresentou uma contraproposta, estamos negociando e, paralelamente, já estamos conversando com outros players também. Então, assim, em breve a gente deve ter alguma novidade, mas teremos transmissão do campeonato ano que vem, para desespero do Vinícius Grissi. Proposta menor ou maior? A primeira proposta, obviamente, de negociação menor, mas nós estamos batalhando para. Mas pra bem aumentar. menor? Não, é diferente, porque ela é variável, entendeu? Então pode ser até que ela seja maior, só que os moldes são um pouco diferente. Então a gente está negociando as cláusulas ainda, estamos ouvindo outros players interessados, novos players, para a gente entender o mercado também, mas, Grissi, teremos Campeonato Mineiro transmitido para sua alegria. Vender para 98 e para a TV Band Minas, que aí o bicho vai pegar, a gente tem certeza que o produto vai ser top de linha, viu, Léo? Tô esperando a proposta, fala pro Rodrigo mandar aí que tá feito. Só espero que o meu querido Guarani esteja nessa transmissão, vai ser difícil, mas esse módulo 2 tá concorrido, tá complicado esse módulo 2 que começou na semana passada e vai ser um baita campeonato. De volta na 98 Radiocast. De volta na 98 Radiocast. Hoje estamos conversando com o Marcelo, que deu a volta ao mundo de mochilão, com pouca grana, alguns perrengues, muitas histórias para contar. E é assim que ele está contando aqui pra gente. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo, muita história, muito perrengue. Muito perrengue. Marcelo, que é jornalista aqui da 98. Marcelo, a gente parou aonde? O pessoal quer saber aqui quantos filhos você deixou no caminho? Pretende voltar? Você é um pai ausente? Qual é
a pegada que você tá pensando pra criação dos moleques. Pensando por esse lado é muito bom, viu? Que dá pra voltar visitando, né? Exatamente. Mas assim, em cima de algo que eu e a Fernanda a gente estava falando, a gente gosta muito de um filme chamado Into the Wild, que conta justamente a história de um menino, depois do high school, ele resolve sair viajando sozinho, fazer justamente um mochilaço pela região do Alasca. E o grande questionamento desse filme, que é muito bonito, tem uma trilha sonora do Ed Vedder, que é sensacional. Como é bonito esse filme. A natureza do Alasca já garante uma fotografia irresistível. A história, a música, é tudo, né? Mas uma das coisas questionadas do filme é sobre você ter vivências sem necessariamente estar com alguém do seu lado, sem poder compartilhá-las. Você teve essa oportunidade, você já morava na região da Austrália, né? Sim. E aí você começa a fazer essa peregrinação sozinho. Muita gente estranha, assim, cara, mas viajar sozinho, como é que é esse rolê? É uma introspecção que você faz, é uma viagem, assim, até de autoconhecimento. Mas assim, eu nunca, tava falando agora no break, eu nunca gostei de viajar sozinho. Sempre gostei de viajar com turma, com família, com amigos. Mas, ninguém ia topar, ninguém ia comprar essa ideia maluca que eu tive de fazer isso. E então, assim, então eu fui viajar sozinho, aprendi nos anos trabalhando, né? Que eu precisava de viajar sozinho, obviamente. Eu me acostumei a viajar sozinho, mas assim, eram viagens curtas de 2, 3 dias, você vai lá, trabalha e volta. Nessa foi diferente, mas eu não... Já tava curtido. Eu tava curtindo, mas assim, eu conheci muita gente ao longo do caminho. Pessoas, assim, de amizade mesmo, que eu tenho amizade até hoje, tenho contato até hoje. A gente marca, a gente tá aqui no Brasil mesmo, brasileiros estavam viajando por aí. E gente de outros países também. Você vai... É uma mistura de culturas, é muito rica isso. Então você vai fazendo amizade de todos os jeitos. E eu já tinha muitos amigos morando em algumas cidades por onde eu passei. Né? Eu passei por 40 cidades, eu acho. 40 e poucas cidades. E algumas delas tinham amigos morando, assim, que eu já conhecia daqui do Brasil, até mesmo lá da Austrália. E eu encontrei com eles. Aí fiquei amigo dos amigos deles nesses lugares, a gente fazia os programas juntos. Então, assim... Basicamente, você não se sentiu sozinho? Não, nenhum momento. Agora, isso tudo falando inglês. O inglês é a língua universal do turismo, né? Assim, então, tem que, pelo menos, ser um pouco familiar. Essa é que é a questão. Tem que saber inglês. A gente está rodando uma enquete só para você saber no nosso portal. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o resultado, mas justamente levantando aí o que te impede de fazer uma viagem nesse estilo mochilaço. Você tem que ir com a cara e a coragem. E uma das alternativas é justamente a dificuldade com o idioma. Você estava carregando, você já está acostumado, familiarizado ao inglês, mas em algum lugar você teve dificuldade, de repente, das pessoas não falarem inglês e você não ter acesso à língua deles? Nos lugares que eu passei, não muito. Assim, não dentro dessa viagem que durou 5 meses, mas naquele mesmo ano, eu fui para um lugar no Pacífico que chama Nova Caledônia. É um lugar, um território francês, e o inglês lá é pouco usado, é mais mesmo francês. Aí ali, sim, eu fui no início do ano, foi tipo um aquecimento. Ali sim, as pessoas não eram muito... Não falavam muito inglês ali, um pouco de dificuldade. Tinha que chamar alguém que soubesse o inglês para conversar com você. Enfim, foi uma... Mas assim, não muito... Não é um problema muito grande, assim. Se você já fala inglês, ou se você tem um inglês técnico que seja. Mas meu pai, assim, eu uso até meu pai como exemplo, porque meu pai não fala inglês, mas meu pai viaja. Eu acho que eu herdei dele isso aí. Ele viaja para os Estados Unidos, vai para qualquer lugar, anda de metrô com mapa... Ele dá um jeito, ele conversa com a pessoa em português, jurando que a pessoa tá entendendo ele. Aí a pessoa acho que acaba ficando até com dó, assim, e sem graça de falar que não tá entendendo, acaba dando um jeito ali. Ele nunca... A sensação que eu tenho é que uma viagem convencional que você faz, tal, com hotel, tudo certinho, as pessoas estão tão preparadas que elas querem muito te entender, elas precisam te entender. Já numa viagem tipo do Marcelo, um mochilão que você tá indo para lugares meio, muitas vezes alternativos, que não tem o turismo tão aquecido,
não sei se as pessoas estão tão preocupadas assim em te entender. A necessidade de se fazer entendido é maior do que elas te entenderem. Mas tem país turístico que as pessoas não estão a fim de te entender, não. Tá? Às vezes fazem até força para não te entender. Exatamente. Tem país fala aí... essa palavra direito. Eu entendi o que você disse, mas eu não vou falar. A pronúncia não é essa. Não vou falar aqui, mas tem um país especificamente que a galera não faz questão alguma de te entender. Eu acho que eu sei qual é. Você tem agora, assim, os recursos, por exemplo, de aplicativos que você consegue traduzir. Sim. Eu acho que aplicativo veio para... salvar. Assim, isso que eu fiz não é nada. Quem fez, sei lá, se meu pai tivesse feito um negócio desse há 30, 40 anos atrás, aí sim, acho que seria uma coisa usando só mapa, imagina. Mapa de papel, né, Mapa de papel. Hoje eu tinha um aplicativo. Minha única preocupação é achar energia elétrica para carregar o telefone. Era isso. O resto eu tinha tudo aqui. Então, assim, é uma dificuldade de fazer isso, todos esses problemas, sim. Mas a gente tem uma facilidade imensa em relação, comparando, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que com tudo assim. Aí o Bruno falou, a questão da língua, mas o problema maior é quando você vai fazer uma viagem dessa que as pessoas não estão te esperando, você é um intruso ali, porque o que eu nunca gostei desse negócio de fazer pacotinho fechado, entrar no ônibus de turismo e lá visitar aquilo que a indústria do turismo quer que você veja. Eu sempre gostei de pegar o ônibus como um local, entrar e ir até... Às vezes eu pegava o ônibus sem saber para onde eu tava indo, ia e voltava no mesmo ônibus, para ver, para conhecer como é que são as pessoas ali, como que eles vivem. Quando você compra esses pacotes, e faz total sentido, você não conhece o lugar. Você, basicamente, visita uma faceta daquela região. Algo que foi projetado justamente para ter isso como um atrativo. Mas o dia a dia, se você quer respirar aquele ar do dia a dia, entender como que funciona aquele local. Mas isso aí também vai depender do público, do que as pessoas querem. Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que ama viajar também. Ela já viajou de excursão, porque ela foi para países do leste europeu. Ela não sabia como se virar ali, principalmente por causa da língua. Alguns países do leste europeu não falam inglês, pouquíssimos falam. Então ela pegou uma excursão com amigas e foi. Mas teve viagem, que ela não viajou sozinha, mas ela viajou com a gente. Então, assim, tem essa vai depender muito de onde você vai, do tipo de viagem que você quer fazer, né? Vale tudo, né? Esse tipo de viagem do pacote fechado, é totalmente legítimo. E aí, acho que é até democrático para as pessoas que não têm uma facilidade com a língua estrangeira, ou que não querem se indispor com problemas que eu passaria. Países árabes, por exemplo. Sim. Eu fui pro Marrocos com uma amiga, com mais 2 amigas, a gente teve que pegar uma excursão em Paris, pra não dar BO, entendeu? 3 mulheres solteiras no Marrocos, mesmo o Marrocos sendo um país árabe um pouco mais aberto. Mais moderninho. Mas era, entendeu? 3 mulheres solteiras brasileiras, então a minha esposa, a gente pegou a excursão. A Juliana, ela viajou pro Egito e ela precisava estar o tempo todo com o pai dela. Porque, por causa desse conceito patriarcal, uma mulher sozinha, ela poderia ser levada por qualquer homem. Te levando. Uma loucura. E ponto final. Agora, uma pergunta que eu estava levantando com a Fernanda é se dentro desse estilo de viagem, você acredita que existe uma idade específica para se fazer? Ou em um determinado ponto já começa a complicar por uma questão de disposição física? Não sei. O que é que passa pela tua mente? Assim, tem que ter um preparo e uma disposição para essas coisas também, para você andar muito, para você... O que eu queria, quando eu decidi fazer essa viagem, foi justamente enfrentar essas coisas. Assim, eu sabia que eu ia passar por isso, mas eu estava disposto a fazer. Acho que assim, tudo que eu passei, inclusive esses golpes lá na Indonésia, assim, foi pra
Aliás, graças a Deus, não precisei utilizar durante a viagem. Não aconteceu absolutamente nada, não precisei, assim... Mas é bom ter, né? Obviamente, é muito bom porque acidentes acontecem, né? Então... E nada você vai estar exposto também a uma culinária que o seu organismo não está acostumado em muitos casos. E lá tem um mosquitinho lá diferente. Você topava experimentar tudo? Ô, Bruno, eu descobri que eu tenho estômago de avestruz nessa viagem. Eu comi, no interior da Índia, eu comi um bolinho frito numa gasolina azul, assim. Tipo, ele é num óleo, assim, que lembra uma gasolina. Lembra antigamente aquelas Então eu peguei e comi um pedaço do bolo. Eu achei gostoso, eu achei bom. Olha, esse nosso pastel. E ele era... Aí tinha um que era de queijo, assim, era muito bom. Aí ele, desce, experimenta. Aí eu desci e pedi mais. Aqui. Aí quando eu vi aonde que eles fritam o negócio, que é um óleo... Eu filmei esse óleo, tem foto disso. É um óleo azul mesmo. Aí eu falei, eu já tô aqui, agora, já comi. Eu tenho uma teoria, Marcelo. Comi mais um. Eu tenho uma teoria que é a seguinte... Quando criança, se a pessoa passou pela prova do camarão no espeto em Guarapari, ela cria uma imunidade estomacal pro resto da vida. É verdade, é verdade. Sem precisar de reforço anual. Aquele frito no sol. Frito no sol. Acho que eles começam a fazer em casa, eles terminam na areia, assim, com sol. É camarão ali. Com olho, gente. Camarão tem que ter... É aquele com o olho esbugalhado pra fora. É essa. Ô, Marcelo. Parece de plástico. Adiante. Mais países. Mais. Aí, sim. Aí, assim, o divisor de águas ali dessa viagem foi quando eu cheguei no continente europeu. Porque a minha última parada foi em Abu Dhabi. Abu Dhabi, assim... Não, é outra prateleira. Aí lá, sim. Aí lá eu fiquei em um hotel. Lá eu não fiquei em hostel. Lá eu fiquei num hotel bacana. Assim, eu elegi alguns lugares que eu ia gastar um pouquinho mais. Que eu ia dar um pouco de conforto pra mim mesmo. Então, em Abu Dhabi, eu fiquei ali uma semana no Emirados Árabes. Fui no deserto de Al-Khatim, que fica na tríplice fronteira Arábia Saudita, Emirados Árabes e Omã, né? Eu queria atravessar para Omã, mas estava complicado fazer a travessia naquele momento. Eu falei, vou pegar o voo, vou mudar de continente. Então, eu liguei na agência, a agência que cuidou da minha passagem, toda hora eu ligava para remarcar. Olha, eu vou ficar mais 3 dias aqui, vou adiantar. Então, eles sempre estavam remarcando. Então, agora chegou a hora de, não vou para Omã, vou para Europa. Aí, fui para Europa, assim, aí sim, aquela coisa que ocidental, eu já estava com saudade da cultura ocidental quando eu cheguei na Europa. Mas continente africano para baixo, você não foi nenhum? Fui, aí depois, no meio assim da Europa, aí peguei um voo, fui pro Marrocos, que é o país da África mais próximo ali da Europa. E aí eu fiquei no Marrocos uns dias, queria ter ficado mais, é um país que eu quero voltar ainda para conhecer mais. Fiquei hospedado dentro da Medina, lá em Casablanca, assim, é muito, muito tradicional, que é o comércio, né? Sim. E aí eu voltei para Europa, aí voltei para Portugal. Aí em Portugal eu fiquei na casa de uma amiga minha, e aí lá mas aí eu viajava em Lisboa, aí eu fui pro Porto, fui para Fátima, fui pro sul, em Albufeira, mas eu fiquei 23 dias em Portugal, só em Portugal.
E aí, fechando a Europa, antes de ir para as Américas, aí eu fui para a Islândia, que é um país também que marcou bastante. Tô doida pra ir. Que lindo. E assim... Cara pra Dedéu, né? Muito caro. Eu fiquei lá 4 ou 5 dias, mas eu queria... É um lugar que eu queria ter ficado mais... Mas assim, eu fiz de tudo pra consolidar tudo que dá pra fazer no país em 4 dias, assim, mesmo viajando pro interior. Então eu fiquei em Reykjavik, que é a capital, e peguei umas excursõezinhas lá que te levam no interior. Porque lá não tem um ônibus público que você vai pra uma cidade pra outra, não. Você depende do seu carro. Ou então, quem não tem carro, dessas vans que fazem transporte por grupos. E aí fui ver, a gente foi à caçada da Aurora Boreal. Lá. Ah, você viu, né? Aham. Você viu? Você conseguiu ver? Consegui. Sortudo. Tem foto, acho que tem foto aí. Eu separei pra Thaís. E aí... E quando eu fiz, estava no início, assim, ou seja, tá no início da temporada. O pessoal, o guia falou que poderia ter a chance de ver e tem a chance de não ver. Porque diz que é isso, que a galera paga uma grana, né? E chega lá, ela não vê. E aí tem a gente... desconto pra quem não vê? Devia ter, né? Olha, que lindo. Eles deixam voltar no dia seguinte pra ver se você tem disponibilidade. Eles deixam voltar até a aurora aparecer, né? Pra quem não sabe, a aurora boreal é um fenômeno da natureza. Quem não tá assistindo, não tá vendo a imagem, você vê um céu, um anoitecer com luzes esverdeadas, às vezes em outros tons, meio roxo. É maravilhoso. A verde é mais... na época da aurora boreal, a verde é mais comum, mas ela pode aparecer também vermelha. É a mais rara. E num lapso, assim, a gente viu um fenômeno climático, né? Tem a ver com o gelo, com o sol que reflete, umas paradas muito loucas. Então eu cheguei a ver a vermelha também. Jura? E tem uma foto minha, eu tirei uma foto da vermelha. Essa que eu acho que eu mandei pra vocês é a só da aurora verde, assim, que foi a foto mais... Porque é muito rápido e como é muito... Você tem que estar num ambiente muito escuro. Tem um aplicativo que você baixa. Lá tem a possibilidade de você encontrar a aurora boreal em algum lugar do mundo, aí colocar onde que tem mais chance de encontrar. Sempre nos lugares tem que estar 100% de escuridão. Você não pode acender nenhuma lanterna. Então o ônibus para num descampado assim, e aí você fica ali no gelo esperando. O banheiro é tipo 300 metros dali, porque não pode ter nenhum resquício de luz. Aí você vai assim... seguindo um caminhozinho assim, em linha reta, sabendo que você vai encontrar a porta lá do banheiro. Mas não pode ter luz, porque se tiver um pouquinho de luz, você já não consegue ter a nitidez da aurora boreal. Marcelo, você não é nada. Eu tenho um aplicativo no meu celular que, independente de onde eu esteja, ele coloca a aurora boreal atrás. Então ele funciona em qualquer iluminação. Mas eu quero perguntar um negócio aqui, na boa. Porque nesse esquema, Fernanda, dele de mochilão, é onde a verdade, ela toma a cena, né? Diferente quando você tá pagando. É o que ele disse assim, você não tá sendo esperado. E aí eu queria entender, de todas essas culturas, lugares, como é que o brasileiro foi recebido como esse intruso? Se teve formas diferentes de se lidar com a nossa persona. O brasileiro, ele é muito bem visto, assim, a gente pensa que nós somos um povo, assim, esquecido do mundo, mas o mundo gosta da gente. Nós temos uma simpatia, assim, que é atrativa aos outros povos. Mas isso eu já aprendi, assim, tendo que trabalhar, assim, eu ia para uns lugares muito esquisitos, assim, então que eu levava camisas do Brasil. Eu comprava aos montes camisa da seleção brasileira, que aí quando eu principalmente a trabalho, então eu fui pro Timor-Leste uma vez, que era um país muito um país muito pobre, assim, saído da guerra e tal. A camisa do Brasil me salvou em algumas vezes lá, assim, pra eu conseguir alguma coisa, eu ofereci a camisa do Brasil. Então, isso são coisas que, assim, eu fui aprendendo e que nessa viagem também, eu acho que eu não lembro se eu precisei de usar, mas, assim, esse artifício eu já usei em outras viagens, se não nessa, em outras. Mas o brasileiro em si, assim, já é um povo muito amistoso, o pessoal gosta do povo brasileiro, assim. Marcelo, você tem algum diário, alguma página, alguma coisa para quem quiser, se alguém quiser te pedir dicas sobre mochilão? Não, como é que faz pra te achar? No Instagram, @marotavio, MAROTHAVIO. E só isso, não fiz nenhum diário, nada assim, não. E se alguém quiser te perguntar lá alguma dica? Sim, claro.
Claro. Tá lá, Mar Otávio. Mar Otávio no Instagram. Então pronto. Marcelo, foi lindo. Muito obrigada. Muito obrigado. Ficaríamos aqui até, né? Porque tem muito mais país, Sim, tem muito mais eu quero fazer o caminho de volta agora. Então pronto. Pediu o Rodrigo Carneiro umas férias aí, eu faço. Vamos ver se você vai ter um chefe tão bonzinho quanto o último. Então pronto.